Nova Manhã. Entrevista do dia. O Ministério do Comércio e Indústria da Rússia está recomendando aos produtores de fertilizantes daquele país a suspensão temporária das exportações. A pasta não detalha que a recomendação está ligada à guerra com a Ucrânia. O Ministério apenas aponta os impactos logísticos para as entregas ao mundo, além de redução na produção desses produtos. Destaca ainda que, apesar da decisão, as restrições ao fornecimento de fertilizantes podem causar um colapso nos mercados de alimentos globais. Além disso, afirma que os agricultores russos têm garantia de fornecimento de fertilizantes. Os reflexos desse conflito estabelecido entre os dois países ainda são incertos, principalmente para o agronegócio brasileiro, que é dependente das exportações de fertilizantes e outros insumos. Sobre isso, nós vamos conversar agora com o presidente do CIRAM, o Sindicato Rural da Alta Noroeste, Thomas Rocco. Bom dia, Thomas, tudo bem? Bom dia, Marcelo, Lilian, Bom Jonathan, dia. Aí todos os amigos na audiência. Poxa, segunda-feira já com uma notícia aí complicada pra gente descascar e, enfim, temos uma situação aí que preocupa aos produtores rurais. É o nosso maior fornecedor de fertilizantes, tem dado claros sinais de problema e isso pode reverter um quadro de ausência de fertilizantes ao longo do segundo semestre. Então deixa a gente preocupado aí nesse primeiro momento. Ô Thomas, essa situação, na verdade, eu que tenho acompanhado esse mercado, afinal de contas Araçatuba é uma terra de agronegócio, ele já vem do ano passado, quando a China demonstrou ter problemas, ou pelo menos disse isso ao mundo, ter problemas energéticos, e aí ela meio que deu uma freada nas suas exportações e também é um grande mercado exportador de fertilizantes e defensivos. Naquele momento já havia algum receio que pudessem faltar estes produtos. Agora, com a guerra, e sendo a Rússia outro grande exportador mundial, a situação complica um pouco mais. No entanto, o que eu gostaria de saber na prática é o seguinte: isso já é para agora, o reflexo para o agricultor. É neste momento já não tem fertilizante e defensivo, ou é para o segundo semestre, ou é para a safra de 2023? Marcelo, a colocação está perfeita. Realmente a gente vem passando por um problema tanto de defensivos agrícolas quanto por fertilizante. Então a oferta desses insumos diminuiu, a demanda está claramente aquecida, não só aqui no Brasil, mas mundialmente falando. Então nós produtores já vimos com dificuldade. O que isso significa? O preço subiu. Então nós estamos pagando muito mais caro pelo mesmo defensivo e pelo mesmo fertilizante que a gente estava usando o ano passado. Então qual que é a nossa moeda? É quilos de soja, quilos de milho. Então a nossa moeda perdeu valor, porque hoje você precisa de mais soja para comprar essa mesma tonelada de adubo. E esses reflexos, eles vão gerar um impacto maior para nós, ainda bem, ao longo do segundo semestre. Hoje, tanto o Brasil quanto aqui a nossa região está avançando no plantio da segunda safra. Então, se plantando aqui na nossa região bastante milho, sorgo e outras culturas de inverno, tanto aqui quanto no Brasil. Então, nesse primeiro momento, não tem esse reflexo. Existe fertilizante para atender essa demanda. Safra de feijão, safra de trigo, essa safra de tomate ainda aqui da região que vai acontecer, tem adubo. Mas a gente fica preocupado como vai ser o segundo semestre daqui para frente. Até porque o agricultor ele compra com antecedência esses insumos, correto? Sem dúvida. Acho que agora nós estamos plantando, né, o Brasil está plantando aí a safra de milho, e aí geralmente o produtor vai acabar de plantar isso para começar a olhar os insumos da próxima safra de soja. Então acho que aí é o momento de entender o tamanho da situação, a gravidade dela, mas olhar para dentro da porteira, para que você olhe para o seu planejamento, para o seu negócio. Então dá uma olhada, vai sentar com o seu zootecnista, com o seu engenheiro agrônomo, como é que está o teu solo, o quanto você vai ter que usar de adubo, se você pode reduzir, se você vai ter que aumentar, e procurar as oportunidades, porque ainda tem disponibilidade de adubo disponível em algumas revendas e cooperativas aqui da região. E outros países, a gente não pode procurar outros mercados? Podemos, acho que aí é uma questão que a ministra já está fazendo muito bem, e tentar jogar essa demanda para o Canadá, tirar ela um pouquinho só da Rússia e de Belarus, que são principalmente para cloreto de potássio, são os maiores players que nós temos.
Então a ministra está fazendo, junto com o Ministério, um baita trabalho de tentar jogar essa demanda para outros países para atender o nosso mercado. Então pode ser sim uma opção. Além disso, existe para o produtor rural alguma outra opção que não aguardar a importação, trabalhar com algo nacional alternativo? Existem opções, sim. Eu acho que aí cada produtor tem que procurar o seu engenheiro agrônomo, que é responsável por acompanhar as lavouras, para que ele possa fazer uma análise do solo, entender o que tem disponível, para poder usar algumas fontes alternativas, como uma adubação biológica. Existe também a possibilidade de se usar o pó de rocha, que é uma alternativa que tem disponível aqui, mas a grande verdade é que vai exigir do produtor o que a gente sempre fala, é gestão e planejamento. Não vai ser fácil, não vai ser cômodo trabalhar, mas nós vamos conseguir plantar a safra e entregar aí uma safra recorde, se Deus quiser. E você acha que daqui para frente os produtores brasileiros eles não podem tentar uma alternativa também de ser mais independentes? Lilian, pode e deve. Eu acho que nós temos opções aqui dentro do país que nos possibilitam sonhar com essa independência na questão de fertilizantes. Mas são questões muito burocráticas e que vão demandar um debate amplo da sociedade. Então são áreas que estão na parte norte do país, na Amazônia, no Pará, e eu acho que aí vai ser uma questão de um discurso público, uma coisa que seja aberta, e não vejo possibilidade disso acontecer para a próxima safra. Mas eu acho que é algo que o Brasil deveria pensar em ser sustentável na questão de fertilizante, uma vez que é um setor primário, né? O setor de alimentos, a gente depende dele para poder sobreviver. Ô Thomas, vamos falar na ponta final de todo esse circuito, do consumidor. O custo de produção, caso falte de fato esses insumos, ele tende a aumentar, fatalmente vai aumentar. Só que como você está falando, pode faltar para a próxima safra, então é de se imaginar que isso não impacte em um aumento de custo no momento. No entanto, o custo dos alimentos não é composto apenas por fertilizantes e defensivos. É, entre outras coisas, também pelo custo do combustível, e tudo indica que vai subir. O produtor, estou aqui falando com os meus botões, mas a gente já teve essa conversa antes, ele não tem como ficar absorvendo aumento de custo de produção ad eterno. Ou seja, aumenta custo de produção, fatalmente vai aumentar na prateleira o custo do alimento. Então, se nesta semana, nas próximas, combustível aumentar, aumenta no supermercado. Se no segundo semestre faltar fertilizante, aumenta custo de produção para o produtor, aumenta para o consumidor. É isso? Essa relação ela anda de mão dada. Então a tendência é que a gente tenha um aumento do preço dos alimentos. Acho que é um fenômeno que nós já estamos enfrentando. A gente já está indo lá no mercado e já está vendo isso acontecer em função. Essa segunda onda da pandemia aí pegou o agronegócio com força. Então falta de defensivo, falta de fertilizante, aumento do custo do combustível, frete, tudo isso deixa o produtor preocupado, porque ele que vai tomar esse custo no começo, ele que vai assumir esse custo mais caro e vai plantar. Agora, qual é a certeza que ele vai conseguir ter margem lá na frente? É um risco que o produtor está assumindo. A tendência é de alta, tanto nos preços de soja, nos preços de milho, no preço do boi, e de certa forma também aí os HFs tendem a subir porque o custo de produção está subindo. Mas quem vai tomar esse custo primeiro e assumir isso é o produtor rural. Só para a gente encerrar então a entrevista, para que não fique aquela impressão, porque a gente sabe que muita gente tem, de que o agronegócio está ganhando muito dinheiro, portanto não precisaria subir tanto, mas é bom que se diga que, principalmente em se tratando do alimento interno, sobe o custo de produção, o preço do produto sobe, a remuneração do produtor aumenta, porém o custo de produção está acompanhando, é par e passo. Então não é razoável que se pense que o produtor rural que nos fornece alimentos esteja ficando mais rico porque o preço das commodities, por exemplo, estão subindo. É isso aí mesmo. A gente, como produtor rural, nós somos tomadores de preço. Então é o mercado que oferece o preço que você vai receber pelo seu grão, pelo seu animal, pelo seu tomate, pela sua cenoura. Então isso assusta a gente, porque o produtor está aumentando o custo e isso pode ser que signifique para ele que ele vá ter margens negativas lá para frente com esse aumento dos insumos que vem acontecendo. Então, momento de preocupação, mas atenção você, produtor rural, olha para dentro da porteira e cuida bem do seu negócio, porque é isso que vai definir se você vai ter margem ou não.
Perfeito. Thomas, muito obrigado pelas explicações que são muito importantes em se tratando de uma região de agronegócio como é Araçatuba. Bom trabalho, que pelo jeito você vai ter muito. Vamos e bom dia. Bom dia, Marcelo, Lilian, aos Bom amigos dia. aí, uma ótima semana e bons negócios aos produtores. Que assim seja.